Boa tarde, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, excelentíssimas senhoras e senhores deputados municipais, caros concidadãos e munícipes, minhas senhoras e meus senhores. Estamos hoje a assinalar a passagem dos 49 anos do início da Revolução de Abril, já tendo em vista a comemoração do seu cinquentenário. Festejemos o facto de estarmos em mais anos de democracia e liberdade do que sob o jugo do obscurantismo. Mais uma vez comemoramos Abril com a mesma força, a mesma satisfação, a mesma motivação e empenhos democráticos de sempre. Este é o acontecimento da liberdade, do despertar da democracia, da vontade da mudança de um povo. É, sem dúvida, o acontecimento mais importante da nossa história recente. Hoje é o dia em que cantamos os nossos poetas de Abril, as mulheres e homens corajosos que lutaram pela liberdade, que lutaram para que hoje possamos dizer o que pensamos sem quaisquer tipo de castrações. Naturalmente, devemos lembrar e relembrar todos aqueles que lutaram pela democracia e deram a vida contra um regime inibidor das liberdades. Hoje sabemos que a democracia não é um valor garantido e absoluto, mas um valor que carece de inovação, uma inovação refrescante. A democracia merece e necessita ser cuidada e renovada. Hoje, em democracia, lutamos por um Portugal promotor da modernidade e ambição. Hoje, em democracia, queremos um Conselho com mais ambição, com mais iniciativa e com mais rasgo. Queremos um território mais justo e mais solidário. Acreditamos e defendemos numa Europa de partilha de valores que garanta a nossa liberdade e prosperidade. Somos contra os usurpadores da liberdade dos outros, contra quaisquer tipos de ditaduras ou autocracias, sejam elas de direita, de esquerda, de religiosa ou outro tipo qualquer. Somos a favor da liberdade da Ucrânia e contra aqueles que lhe querem roubar a soberania. É verdade que nos deparamos com muitas encruzilhadas, de enormes dúvidas, muitas angústias e fortes incertezas, mas temos que saber qual é o nosso lugar na história, e esse lugar deve estar assente nos valores de Abril, nos valores da liberdade e nos valores da democracia. Este Abril que celebramos hoje, não é para ele narcisicamente nos revermos, mas para, a partir dele, nos reconstruirmos. Hoje deve existir um Abril que nos une, um Abril muito mais forte do que as perigosas ideias extremistas, intolerantes, xenófobas, incitadoras ao ódio, do desprezo dos mais frágeis ou da limitação de liberdades, a que infelizmente temos vindo a assistir um pouco por todo o mundo e também recentemente em Portugal. Abril deve ser o incentivo ao reforço da cidadania, da participação dos cidadãos e não do fingir que são ouvidos, mas de imediato desprezados. Abril não foi criado por cidadãos que dizem uma coisa e fazem outra. Abril tem que reforçar que a política é uma atividade nobre. Abril não pode ser desacreditado por políticos que abusam das liberdades e da democracia pelos seus interesses egoístas. Abril também não pode ficar refém daqueles que enchem a boca de Abril, mas abusam dos seus valores e princípios. Excelentíssimos senhores eleitos do Conselho de Viana do Alentejo, caros concidadãos de Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo. 49 anos após o Abril, o 25 de Abril de 1974, o sonho da democracia permite identificar algumas linhas condutoras que devem estar presentes na ação autárquica do nosso Conselho e devem traduzir exemplarmente as conquistas de Abril. Devemos defender as nossas gentes em todas as suas dimensões e fazer um esforço para articular um território desafiante para melhor as servir. Devemos lutar para que cada um dos cidadãos do nosso Conselho tenha acesso a um Serviço Nacional de Saúde com dignidade. A falta de médicos no nosso Conselho é uma falha persistente que tem que ser contrariada. Não é aceitável que uma população frágil e envelhecida não ter acesso aos serviços de saúde que necessita. Abril é responder com dignidade na área da saúde aos nossos concidadãos. Abril é garantir uma habitação condigna e confortável a todos os cidadãos,
não à custa daqueles que pouparam, mas sim no cumprimento do papel do Estado. Abril é responder à população que vive no bairro social da Aguiar, que vivem em casa sem condições de habitabilidade e dar-lhes uma resposta consistente e com futuro. Abril é garantir que a comunidade educativa vive em plena comunhão, que seja respeitada e que lhes sejam garantidas todas as condições para um desempenho de excelência. Não basta o betão, mas sim a valorização. Nunca seremos um bom conselho se não garantirmos uma educação de excelência aos nossos filhos. A educação e a cultura são o futuro do conselho. Abril também é respeitar os empreendedores, as suas atividades e as suas empresas. É estimular a sua iniciativa e a sua capacidade de risco. Abril não é travar o investimento com licenciamentos sem fim à vista. As burocracias não podem ser castradoras da iniciativa de quem quer criar riqueza e emprego. Abril é criar boas condições ao empreendedorismo e não o contrário. Abril deve ser respeitador e valorizador do nosso património, ambiente e paisagem. Abril não pode permitir o fartar vilanagem dos nossos territórios, sem que se crie verdadeira riqueza. Abril é acrescentar em cima do que existe e não viver na passividade do deixa-andar. Abril é valorizar aquilo que nós temos de melhor e diferenciador. Abril também é garantir que todos os territórios têm as mesmas oportunidades de promoção do seu desenvolvimento. Abril tem que contrariar o decréscimo demográfico dos territórios mais frágeis do interior do país. Territórios sem pessoas são territórios sem vida. Abril é não permitir o esvaziamento dos territórios, do afastamento da população, mas sim aproximar as pessoas, facilitar o comércio e os negócios. Devemos defender um Abril que não seja feito de meras palavras de circunstância, mas que responda às reais necessidades das pessoas. Um Abril de práticas consistentes e duradouras. Por fim, termino a minha intervenção com um poema da inesquecível poetisa Natália Correia sobre, precisamente, o Dia da Liberdade. Pela verdade, pelo riso, pela luz, pela beleza, pelas aves que voam no olhar de uma criança, pela limpeza do vento, pelos atos de pureza, pela alegria, pelo vinho, pela música, pela dança, pela branda melodia do rumor dos regatos, pelo fulgor do estio, pelo azul do claro dia, pelas flores que esmaltam os campos, pelo sossego dos pastos, pela exatidão das rosas, pela sabedoria, pelas pérolas que gotejam dos olhos dos amantes, pelos prodígios que são verdadeiros nos sonhos, pelo amor, pela liberdade, pelas coisas radiantes, pelos aromas maduros de suaves outonos, pela futura manhã dos grandes transparentes, pelas entranhas maternas e fecundas da terra, pelas lágrimas das mães a quem nuvens sangrentas arrebatam os filhos para a torpeza da guerra. Eu te conjuro, ó paz, eu te invoco, ó benigna, ó santa, ó talismã contra a indústria feroz. Com as tuas mãos que abatem as bandeiras da ira, com o teu esconjuro da bomba e do algoz, abre as portas da história, deixa passar a vida. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade!